Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa TV com o segundo episódio do Debate Bet. Programa muito legal, tem recebido muitos comentários, muita gente mandando mensagem, fazendo perguntas, enfim. Estão engajados com a gente, curtindo o programa, eu fico muito feliz, continue mandando a sua mensagem, fazendo o seu comentário. A partir desses comentários e principalmente dúvidas, a gente vai construindo novos programas aqui na Prieto TV. Então sejam todos bem-vindos. Tenho mais 3 convidados para o programa de hoje, que eu vou apresentar a partir de agora. Está aqui do meu lado o Elton Lima, CEO da H2Bet. Você está pertinho, eu vou cumprimentar. O Elton, obrigado. Que bacana ter você aqui, prazer. Bacana para mim, assim, eu estou muito feliz de estar aqui batendo papo com todos vocês, mas é sempre especial estar com um nome aí tão importante, tanto do jornalismo, mas do esporte para a gente, né? A gente que gosta muito de esporte, é bem diferente estar aqui, estamos felizes. Você já está acostumado, né? Pelo menos já se sente íntimo, né? No bate-papo, isso é muito bom. Tomara que a gente contribua bastante aqui. Não, com certeza. Ao lado do Elton está o Guilherme Sadi, da Sadi e Morishita Advogados. Guilherme, obrigado a você também por participar aqui com a gente. Prazer. Obrigado, Nivaldo. Prazer estar com vocês aqui ao lado também. Quando você comentou sobre o Nivaldo, eu me recordo muito dos meus tempos de adolescência, escutando você, a sua narração, que é impecável. Então, obrigado. Parece que eu estou dentro da minha casa te escutando de igual forma. Obrigado. É muito prazeroso quando a gente fala a respeito do trabalho, principalmente coisas do passado. Tem gente que vem aqui, por exemplo, o João teve aqui da Estrela Bet, e ele disse o seguinte: eu me lembro de você narrando o FIFA, da EA Sports, no game e tal. É verdade. Pô, ficou marcado. Até hoje as crianças me param na rua, quer dizer, quem era criança hoje já é pai, né? É verdade. Hoje já é pai, fala, pô, eu me lembro. Que ano que foi que eu gravei? Foi 2007, 2008, 2009 e 2010. Foram 4 edições. E ali foi o meu primeiro contato com games. Né? E hoje aqui fazendo Debate Bet. O Ricardo Destaoli está aqui com a gente, da Yugo, e trabalha com meio de pagamentos. Ricardo, obrigado pela presença também. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar contigo, uma honra estar com os amigos da indústria, que a gente se vê volta e meia. Para um bate-papo vai ser muito legal, vai ser muito bacana. É isso que acabou de falar o Ricardo. É um bate-papo e através dessa descontração aqui, a gente vai desmistificando muita coisa, levando informação que é exatamente o que eu entendo desse mercado, que precisa ter um pouco mais de conversa, um pouco mais de debate e trazer informações. A gente falou no primeiro programa bastante sobre a regulamentação. Hoje a gente vai continuar um pouco da regulamentação, mas a regulamentação na prática, né? Falando de infraestrutura, de compliance e de mercado legal. Então eu começo perguntando para o Guilherme, vale para todo mundo, o que muda na prática, Guilherme, para um operador nacional com a nova regulamentação? Como eu disse, primeiro programa falamos bastante de regulamentação. E agora manda essa pergunta para você aqui. Legal. Bom, a regulamentação mudou completamente o cenário do Brasil. A gente começou com o mercado regulado em 1º de janeiro de 2025 e antigamente os operadores eles estavam numa zona cinzenta, operando em locais que permitiam a exploração de apostas, como por exemplo Curaçao, Malta e outros países. Durante esse período eles estavam podendo explorar por conta de uma brecha legal que a gente possuía no Brasil, que é uma lei de 2018, que ela permitiu as apostas de cota fixa. Então, de 18 até 2024, todos esses operadores eles começaram a sediar suas empresas fora do país e focado no público brasileiro. E aí empresas saindo do Brasil. Empresas não podiam estar no Brasil, elas abriam suas sedes fora do Brasil. Empresas estrangeiras. Só que focando no mercado brasileiro. Com base nisso, essas empresas estavam aguardando a regulamentação. A regulamentação era prevista para 2 anos, não saiu. Prorrogável por mais 2 anos, também não saiu. E aí, em 2023, no final, a gente teve a lei que regulamentou o setor. E em 2024, a gente teve todas as portarias regulamentando definitivamente para que os operadores pudessem começar o mercado regulado em 2025. E essas empresas, hoje, que estão operando regularmente, elas têm que ter uma licença do governo federal,
tem que ter sede no Brasil, tem que ter CNPJ, tem que ter operação completa aqui para poder rodar todas a sua aposta online, que é de cota fixa, né? A gente fala que é aposta esportiva e jogo online. Entendi. O Elton está com a empresa no Brasil, a H2Bet. Exatamente, né? exatamente. E se você me permite, Preto, você inclusive falou que a gente ia bater papo. Então, esse tema, por mais que dá vontade na gente falar sobre o mercado em si, contar como é que as coisas funcionam e tal, esse tema hoje pra gente é o tema mais sensível. Essa conversa é a conversa mais sensível, porque ela não chega nas pessoas, né? As pessoas têm dificuldade de entender o que está acontecendo no país. E é uma maluquice, né? Como é que o Brasil trata os seus principais temas. É um negócio fora de série, assim. Se você explica para um gringo, para um operador internacional sério, que o Brasil legalizou o mercado e não regulamentou, e passou 6 anos sem regular o mercado... De 18 a 24, como disse, né? É uma coisa que não dá para... Não entra na cabeça. Não entra na cabeça. Como assim? Podia, mas não tinha regra, né? E aí as empresas eram empresas internacionais, operando num país que podia fazer, por exemplo, publicidade. Se eu tenho um veículo de comunicação, a lei não me impede de fazer publicidade para uma empresa de aposta, porque está legalizado. A questão é que o cara está operando num mercado internacional, sobre regras internacionais, de outra jurisdição, etc. Então, você tinha muita vinculação de propaganda, você começa a ter muita exposição do mercado, mas um mercado que ainda não tinha regra brasileira. Alguns operadores, naquele momento, começam a seguir esse modelo. A gente no H2, naquele momento, não foi, a gente tinha uma certa insegurança. Por mais que a gente concordasse com a tese jurídica que tinha, a gente tinha uma insegurança enorme, porque a gente já tinha uma operação de pôquer, né, muito grande. A gente falava, cara, a gente prefere não arriscar. Mas era um mercado que ainda não tinha regra clara. O que acontece na hora que existe um mercado que não tem regra clara? Aparece de tudo. Então tem muita gente boa, tem muita gente legal no sentido de gente boa, de bem, dentro do mercado. A maioria desses caras participaram do processo de regulamentação agora e estão lutando para operar dentro do mercado regulado, mas também surgiu muita coisa que, se o mercado já estivesse regulado ali atrás, esses caras não estariam dentro. Teria evitado, né? Teria evitado. E eu acho que esse período sem regulamentação gera muita controvérsia, gera muito problema, gera muita mensagem errada. A gente viu muita gente falando, por exemplo, de aposta, de jogos online, ou de jogos que são jogos que dependem da sorte, não são jogos para investimento, não são jogos para renda extra, nada disso. E a gente via pessoas falando sobre isso na internet como se fosse uma verdade. Você pega um país que tem uma camada social consideravelmente grande ainda, do nível baixo, buscando atalho financeiro e uma publicidade que falava para os caras uma coisa que não era verdade, uma responsabilidade, você não tinha regra. Isso gerou uma imagem para o mercado de aposta que foi muito ruim. E para a gente desmistificar isso hoje, para a gente conseguir mostrar que este mercado no mundo é um mercado pujante, importante, que o entretenimento mundial é gerador de divisa, de emprego, de receita, que isso é um negócio super legal de existir, que as pessoas têm que conseguir controlar teu próprio entretenimento, que a pessoa não tem que ir lá buscar renda extra, o cara tem que se divertir com aquilo. E recreação. Só que a gente demorou para poder entrar nesse debate. Por isso que é tão importante que nós estamos fazendo aqui essa conversa. Eu falei que era tão legal por causa disso. A gente tem a oportunidade de falar sobre esse tema e eu acho que vai levar tempo, sabe, doutor? Você está falando sobre o processo, esse momento que nós estamos vendo de regulamentação, na prática são poucos meses. Né? Você ainda tem um mercado, o Brasil ficou quantos anos com o jogo proibido dentro do país? E era um dos poucos, né? E até como cultura, né, Welton? Exato, mas até como cultura do jogo proibido. Exatamente. Né? Então, assim, óbvio, né? Tem que ter regra, tem que ter mais fiscalização, tem que ter uma porrada de coisa, mas vai levar tempo. Porque tem que ter uma maturidade também do brasileiro de escolher os sites que estão dentro da regulamentação, que estão participando do processo regulatório, né? De saber que aquilo se trata de um entretenimento, que o cara não pode gastar mais do que o dinheiro que ele tem disponível para isso, que ele tem que entender que é igual eu escolhi ir no cinema, eu escolhi jantar, eu escolhi apostar lá no meu jogo Corinthians e Palmeiras. Tomar um drinkzinho. Exatamente, tem que estar dentro desse espectro, mas não quero monopolizar essa parte aí, mas não, você fica à vontade para peguei o gancho aqui. Se me permite, acho que é muito bacana, quando a gente fala eu estou nesse mercado há 5 anos, né, já, quando a gente ouve muito desse mercado de bet, primeiro ano que eu estava dentro do mercado,
jantar de Natal ali. Ah, mas Ricardo, você está trabalhando com o quê, né? Ah, com apostas esportivas, aquele tio até se mexe acho que contigo cadeira, também, né? Até se mexe na cadeira, Exato. porque tem uma visão talvez muito enviesada. O mercado de apostas, ele não está única e exclusivamente centralizado no operador. Tem todo um ecossistema que fomenta exatamente ou tenta fomentar essa proteção para o mercado como um todo. Então, as portarias saíram, né? Como o doutor disse, é bacana porque ele direciona o que precisa ser feito. Mas até anteriormente, ali 2020, 2021, 2022, já tinha uma série de travas de segurança, de não permitir menor de idade, de não permitir falecido, de não permitir uma série de entradas a partir do CPF, que era pedido pelas casas, justamente já para começar a proteger um pouco mais o mercado, o apostador que estava ali interessado em participar desse cenário como entretenimento ou como for. O que vem de regulamentação muito forte, que é importante, é também essa diretriz de quando anunciar, como anunciar, a forma mais adequada até para educar esse apostador, indo nessa linha que o Elton comentou. Não é uma fonte de renda extra, não é um ganha-pão, enfim, esse ecossistema também muitas vezes ele fica escondido embaixo do operador e aí a culpa fica toda para o operador. Não, eu entendo que é um trabalho de toda a indústria de verdade. Indústria... E o Yugo tem quanto tempo? Tem quantos anos? A Yugo tem 13 anos. Ela trabalha muito nesses 13 anos no mercado corporativo, tem 130 mil clientes B2B, então uma série com certeza cada um aqui já teve um outro impacto, mas nesse mundo de apostas esportivas, desde o começo do ano a gente montou uma vertical exclusiva para atender esse mercado. E aí me trouxeram para cá e falaram, vamos trazer um executivo justamente para cuidar e para fazer todo o direcionamento que se precisa aqui. Uma vez que está regulado, então vamos seguir à risca cada uma das portarias. Então a gente ampliou critérios de monitoramento, QIC, compliance, tudo mais, justamente, de novo, para fomentar esse ecossistema completamente regularizado e legalizado. Ótimo. Eu vou pegar aqui uma carona. Para mim é uma grande oportunidade quando o Ricardo diz o seguinte, eu estou numa mesa, estou num jantar e eu falo que eu trabalho com o mercado de apostas e o cara já vai para trás, né, e fica meio assim e tal. O que é, Elton, que mais te agride com relação a essa desinformação, baseado no que o Ricardo acabou de contar para a gente? Porque vamos aproveitar o programa, o Debate Bet, para escancarar todas essas questões e fazer o programa, em todos os sentidos, legal, né? Esses dias eu vi uma influencer num podcast e ela falando com orgulho assim, eu não faço propaganda de bet. Cara, eu olhei aquilo e falei, ela deveria estar falando, eu não faço propaganda de creme dental branqueador que não branqueia porra nenhuma, ela sabe que não branqueia. Isso. Ela não deveria fazer, ela deveria falar assim, eu não faço propaganda de maquiagem, que ela sabe que faz mal pra pele, tem um produto que ela está oferecendo que não deveria estar oferecendo, sabe? Eu não faço propaganda de uma pílula de emagrecimento que ela sabe que não emagrece. É isso que ela deveria estar fazendo, que ela não faz propaganda, sabe? Não de um mercado regulado, que se dedicou a se organizar. A regulamentação do mercado de bet, ela é muito parecida com a regulamentação do mercado bancário. O Guilherme é a melhor pessoa para falar disso, o doutor pode falar mais. Foi um processo muito difícil de passar por ele. Passaram 80 empresas, 70, eu não sei exatamente o número que está hoje. O governo acabou de anunciar que eles derrubaram mais de 11 mil sites clandestinos. Isso agora, nesse processo de regulamentação. Exatamente, 11 mil sites clandestinos. As empresas que passaram pelo processo de regulamentação, nós não estamos falando só de um monte de empresa internacional que já tinha muita estrutura, não estou falando de alguns brasileiros, estou falando do meu caso, mas tem alguns casos como esse, que tiveram que se organizar, levantar fundo. A licença custou 30 milhões de reais, as empresas tiveram que colocar mais 5 milhões de reais num fundo garantidor. Os impostos, tem uma taxa, over os impostos, ainda tem uma taxa do mercado regulado, agora está se discutindo inclusive aumentar essa taxa mais ainda, ou seja, o Brasil acabou de regulamentar e já em 6 meses já está discutindo aumentar a taxa. Em tributo? Por conta dessa mensagem. Então, você fala, o que agride? Agride esse tipo de coisa, agride e o que é mais difícil de ver é que eu não estou vendo só gente mais despreparada, eu estou vendo gente que muitas vezes eu respeito, eu falo, cara, mas eu respeito esse cara, como é que ele está falando uma bobagem nessa? O cara não entendeu.
aquilo que o mercado tá dizendo. Esses dias eu vi um cara do setor do varejo, grande, cara importante, legal, assim, eu já vi várias coisas. Ele falando, poxa, mas que é um absurdo, né? Como é que um cara que ganha 1.000 e tantos reais gasta 200 reais com jogo? E, cara, sinceramente, ele tem razão. E eu só pensava que ele tem razão. Mas ele não parou para pensar que esse mesmo cara de 1.000 e tantos reais, 2.000 reais, é um problema ele gastar 200 com a aposta, mas também é um problema ele comprar um tênis de marca de 800 reais, que não cabe no orçamento do cara. Sim. Então o problema não está onde o cara está gastando, o problema está o cara está gastando mais do que ele poderia. Então tem um processo de educação financeira mesmo, importante para acontecer, não tem a ver com o mercado. E essa conversa, por que essas conversas são tão importantes? Porque as pessoas entenderem que isso é uma autonomia do cidadão decidir onde ele vai gastar o dinheiro. Ou eu acho que, poxa, vai ter um cara, com todo respeito a Brasília, aos políticos, mas eu acho que vai ter algum político em Brasília, esse cara é a melhor pessoa para dizer onde eu devo gastar o meu dinheiro? Será que é isso que nós temos que fazer? Então, no fundo, a gente tem que ter autonomia para decidir o que a gente vai fazer. Só que a mensagem tem que ter um conjunto de regras para a mensagem ser passada do jeito mais correto possível, mas as pessoas têm que se decidir, né? O que não dá é para as pessoas terem essa visão deturpada, né, sobre o mercado, não entenderem a importância que esse mercado tem no país, enfim. O Brasil foi muito atrasado, Preto, muito atrasado, assim. Lá para os anos 40, 50, né, o Brasil proíbe os jogos no Brasil e a gente sabe que o jogo não acabou no Brasil. Então, esse debate não é um debate de eu gosto de jogo, eu quero que exista ou não existe o jogo. O jogo existe no país. A discussão é, eu quero esse jogo regulamentado, com regras claras. Fiscalização ou eu quero ele na clandestinidade. Que proteja o cara que queira brincar, que queira se divertir, que queira jogar. Exatamente. Até para quem está preocupado que, poxa, será que esses sites, eles não estão enganando ninguém? Será que eles estão pagando todos os prêmios? Será que as pessoas não estão viciando nesse mercado? Então, para quem se preocupa com estes pontos, o mercado regulado é a melhor opção. É óbvio. Então, é difícil. Então, fazer esse debate não é o mais fácil de fazer, a gente sabe disso. Não é o mais gostoso de fazer. É muito mais fácil levantar a mão e falar, eu não faço propaganda de bet, igual eu vi a menina falar esses dias, e é um absurdo. É a moda daquela questão, como é que é o termo que se usa? Lacração? Né? A terminologia usada é essa, né? De lacração no meio. Pois não, eu queria responder essa pergunta também, Preto, se me permite. Claro. Uma das coisas que mais não agride, mas mais me incomoda, é uma frase que é instituída desde que eu sou criança, a gente ouve, que é a banca sempre ganha. Você deve ouvir bastante isso, todo mundo na nossa indústria. A banca sempre ganha. Ouve-se muito de cassino isso, né? Só que, no mercado regulado, a gente tem uma indústria de apostas esportivas hoje. Vou te fazer algumas perguntas. A indústria automobilística, ela faz carro para ter prejuízo? Não. A indústria de comunicação, ela tem um veículo de comunicação para ter prejuízo? Também não. No mercado regulado, existem travas, existem certificações, existem verificações que a banca, né, ou a casa, ou a operação, ela tem um percentual que ela é obrigada a pagar de prêmio. Então não é a Deus dará, não é aquela questão, você aposta aqui, eu vou te pagar o quanto eu quiser, eu coloco ali. Por que é cota fixa? Porque você sabe o quanto você vai receber se você ganhar pela aposta que você fez. Você está dizendo que tem uma fração que volta. Aquela bendita odd que tem ali, fala, cara, se eu apostar 1 no Grêmio, meu time, eu não vou ganhar nada, vou ganhar 5, porque se eu apostar em qualquer outro, eu vou ganhar 1, porque o Grêmio não está no melhor momento, talvez. Mas desculpa a brincadeira, mas você sabe que você apostando quanto você vai ter de retorno. Só que disso tudo tem um cálculo que é o que é pago de premiação, o que é pago da operação como um todo e qual que vai ser a fração de lucro para a operação. Então assim, a banca sempre ganha, ela é uma empresa. Como qualquer outra empresa, ela também visa o lucro, mas a regulamentação ela existe justamente para determinar qual é o percentual de cada um desses elementos, de qual que é a fração de cada um desses atores dentro do sistema. Então, eu sempre busco explicar isso, falar, a banca sempre ganha, assim como até a vendinha do tio Manuel ali da esquina, ele também
tomara que ele sempre ganhe. Né? Tomara que o Grêmio sempre ganhe também. Tá difícil. Feliz aqui com a gente. Aliás, eu transmiti o jogo do Grêmio e estou acompanhando aí, na Sul-Americana. O Guilherme, quer acrescentar alguma coisa nesse tema? Por favor. Eu acho que é importante a gente falar que tem muitas casas hoje, quando a gente fala casa, são os operadores. As casas hoje elas estão se preocupando em conscientizar também esse público, né? Eu acho que quando a gente fala da regulamentação, óbvio que é uma transferência de responsabilidade que o poder público fez com as casas, né? Olha, você tem que conscientizar, você tem que ter uma política assim, você tem que demonstrar o jogo responsável. Então, óbvio que o poder público ele tem a responsabilidade de se fazer isso, porque ele regulamentou, e ele também tem essa obrigação na nossa visão, né, jurídica. As casas têm feito isso da mesma forma, né? Ou seja, elas implementaram procedimentos de compliance e até nas publicidades com regras muito severas, porque a gente tem portaria de publicidade, marketing de jogo responsável, a gente tem anexo de CONAR, a gente tem um Senacom, que é uma secretaria que é voltada para isso. Então, essa parte de publicidade é um dos pilares do próprio Ministério da Fazenda. Né? E eles estão vindo muito forte em relação a isso para acompanhar essa conscientização das próprias casas em relação ao setor. E aí, algumas casas estão partindo por uma premissa de influenciadores psicólogos. Então, eles trazem com o aspecto de jogo responsável psicólogos como influenciadores para poder auxiliar nessa publicidade de jogo responsável, etc. Mas, por outro lado, é o que o Elton comentou. É muito complexo você controlar o cidadão ou a cidadã de o que apostar, como apostar, se vai usar aquele dinheiro, né, para apostar ou não. Então, que nem a gente teve uma discussão de Bolsa Família, né? Teve uma discussão que vai parar até no Supremo por conta disso, e a restrição do Bolsa Família. É uma discussão jurídica enorme, né? Você vai falar, eu posso prender o dinheiro do Bolsa Família para qual finalidade? O cidadão pode ter uso para o que ele quiser ou não? Ou não. Né? Vai para o jogo ou não vai para o jogo? Então, assim, é uma discussão, aqui não é nenhum juízo de valor, mas tem certas discussões no setor por conta do mercado ele está sendo questionado. Agora, por outro lado, vamos parar para pensar, né? Outros mercados que a gente tem, de tabaco, de álcool. Bolsa Família poderia servir para comprar o álcool e o tabaco? Né? É uma provocação, né? E então, são aspectos que a gente precisa refletir e a gente não teve o tempo suficiente de maturação ainda. A gente tem 6 meses apenas. E na nossa visão, a gente tem muitos aspectos já sendo alterados. Então, a gente tem tributação, que é o Gaming Tax, né? Que é o imposto dos jogos, 12% hoje. Na MP do IOF foi incluída esse tópico dessa tributação, está indo para 18%. De 12% para 18% só o Gaming Tax. Mas o que não está desmistificado é que não é apenas 12% que o setor está pagando, não é 18% que o setor está pagando. Tem a tributação normal da pessoa jurídica, de lucro presumido, lucro real. Empresa aberta. Aberto. Como qualquer outra. E que chega a 50%, 55% com essa tributação total. E aí a gente vai analisar direito comparado com outros países. Cada país tem a sua regra, mas assim, tem país menor, com menos taxação, tem país com igual ou maior. Mas o Brasil, ele precisa entender o seu público. É cultural. A gente não pode aplicar o que tem em UK para o Brasil, a gente não pode aplicar o que tem na Ásia para o Brasil. A gente tem que entender o setor com dados, de forma científica, para estudar e ver o que realmente aplica ou não. Sabe que eu acho muito interessante também? Todas esse conjunto de regras e restrições e essa estrutura que a gente vai organizando para o mercado, elas são direcionadas para os regulados, para aqueles que se dedicaram e decidiram investir e estar dentro de um mercado controlado pelo Estado brasileiro. O cara que não está dentro disso, ele está sendo fiscalizado por quem? Que regra que ele está seguindo? Então, toda vez que a gente decide, e essa para mim é a maior contradição do momento atual da discussão do possível novo imposto, né, do aumento do imposto. Você está olhando para isso e dizendo, cara, tem muita gente ainda jogando em sites clandestinos, em sites que não são sites oficiais e que geram receita para o país e que estão dentro de regras e controles dentro do país. Ok, você tem uma série de limitações
de regras, de publicidade, de mensagem, que são super importantes. O Brasil fez, parênteses aqui, o Brasil fez uma baita regulamentação. A regulamentação é boa. Baita regulamentação. É boa. É muito estranho a gente olhar para o nosso país, eu não sei porque nós temos, não sei se é assim, complexo de vira-lata, mas a gente vê o país fazer uma regulamentação igual nós fizemos, um negócio impressionante. Foi muito bem feito, muito bem feito. Só que ela precisa enquadrar o mercado. Quando você ainda tem mais da metade do mercado fora, com sites clandestinos, não dá para ser a primeira decisão do país com 6 meses de mercado vamos aumentar o imposto? Cara, você vai empurrar mais gente ainda para o mercado clandestino, você vai dificultar mais ainda a vida de quem está tentando viver dentro das regras, pagar imposto, etc. Não faz sentido, não combina, sabe? Só um último complemento aqui. Quando você traz essa parte do aumento, né, da tributação, justamente vai para o mercado ilegal. E hoje a gente não tem um número de quantos sites são ilegais. Então, o dado que eu tenho é de 13 mil que foram derrubados até então, mas tem estudos já. 13 e 13 que não mil, estão operando? São ilegais. Ilegais. Não tem mas licença. continuam trabalhando. Operando, enxuga Foram gelo, derrubados, né? volta. Enxuga gelo. Ele é derrubado, ele volta, é VPN, vai e volta. tá. A gente não sabe o número. Nem a Fazenda sabe qual o número exato, se tem muito mais do que isso ou não. Só que já tem estudo, até de uma associação com uma consultoria externa que fez o estudo de mercado. A gente está falando de que hoje o mercado ele tem aproximadamente 50% do setor ainda ele é ilegal. Mesmo estando no regulado. 50%. Uma média de 50%. É muita coisa. É muita coisa. E aí, com os primeiros 6 meses, a gente fala de 3 bi de arrecadação já, só com 80 plataformas reguladas, em média. A gente está falando de uma tributação que eles querem aumentar, mas se você aumenta a tributação, você diminui o número de casos de aposta, porque não vão aguentar o tranco. Se você legalizar mais, regulamentar mais, você aumenta o faturamento, vamos dizer assim, do governo. Exatamente. Não é? Não são os 30 milhões que você falou? Fazer a regulamentação mais a tributação. É o que a gente tem falado, né? O mercado em nenhum momento pediu para pagar menos imposto do que a indústria do alimento, ou menos. Não, a gente sabe que o mercado de jogo, inclusive quando você olha para o histórico disso no mundo, benchmark, você sabe que tem um imposto um pouco mais carregado e a indústria sabe disso. Todo mundo que está dentro desse mercado está disposto a jogar esse jogo. Se preparou para isso. Mas quando você passa de um limite em que não faz mais sentido, em que você faz o cara que está hoje fora do mercado perder o interesse em estar aqui dentro, você alcança justamente o inverso do que você está pretendendo. Você está buscando mais arrecadação, você não consegue mais arrecadação. Porque você vai ter mais gente no mercado ilegal, você vai ter mais espaço para os brasileiros estarem jogando em sites que são clandestinos, você não gera arrecadação, você aumenta o número de gente que está operando sem nenhuma regra de controle, de publicidade, etc. Ou seja, não tem lógica. Não tem lógica, né? Então, eu nunca vi, pelo menos, ninguém do mercado defendendo que tem que pagar menos imposto que os outros, que tem que... Não é esse o ponto, mas é que, acabou de regular o mercado, o Brasil precisa ter um pouquinho de credibilidade, um pouquinho de confiança em quem decidiu entrar no mercado, pagar licença, começar a operar, passa 6 meses, o governo está de novo discutindo aumentar o imposto, sendo que é uma coisa que não é nem positiva para o país, não tem lógica. Deixa eu entender e esclarecer uma coisa definitivamente. As casas clandestinas são empresas abertas? Não são empresas abertas, não é um CNPJ e não há absolutamente nenhuma contribuição de tributos e impostos? Na verdade, as casas, ninguém sabe ao certo, né? Ela pode ser um site que o Guilherme cria hoje aqui e está depositando numa conta X, que a gente não sabe qual conta está caindo, ou ele pode ser um CNPJ que não está dentro do KNAI ali de apostas também, que ele coloca qualquer tipo de objeto social, ou ele pode ser uma casa que esteja fora, né? Ele tenha uma empresa aberta, uma offshore, nesses países e continua operando no Brasil sem uma licença nacional. Então, é isso que a gente tem hoje nesse cenário. Eu fiz a pergunta com segundas intenções. Porque se tem um CNPJ, você consegue fazer uma fiscalização. Não é tão simples assim. Não é simples assim porque é o que eu falei de enxugar gelo, né? Você tem domínios de internet, é muito simples hoje para um cara conseguir levantar uma white label, uma plataforma de aposta online,
O não regulado, eu estou dizendo, né? Muito simples para esses caras poderem fazer isso. Se cair uma, aparece outra, então não está aí o controle. O que precisa ter? Né? Você tem que ter um controle do fluxo do dinheiro, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ter mais... Esse é um trabalho que tem que ser feito. Tem que ter mais fiscalização. Então, e aí acho que cabe até, é um papo mais para o Ricardo, mas eu acho que o mercado financeiro precisa contribuir nisso. E eu digo assim, é um conjunto de coisas. Nós só precisamos ter clareza que isso não vai se resolver em 6 meses. Isso vai levar tempo. O Brasil é muito atrasado. O Brasil proibiu o jogo há 60, 70 anos atrás e o jogo nunca acabou no Brasil. Né? Continuamos discutindo tudo isso. Exato. Então é um processo de maturidade. Você pega outros países, não é só que a fiscalização é bem feita. É difícil realmente fiscalizar, apesar deles terem mais investimento em fiscalização do que nós hoje temos. Mas você tem que ter uma fiscalização bem feita, o caminho do depósito e saque do jogador é bem controlado, mas mais do que isso, você tem um processo educacional a respeito desse mercado que já está construído há décadas. Você vai olhar para Londres, a indústria do jogo em Londres, ela é muito antiga. Sim, o apostador da Grã-Bretanha, ele é mais maduro, ele sabe até onde os limites que ele pode ir, você tem muito menos problema em países como esse. Então nós vamos enfrentar isso ainda. Isso é um processo de construção. O cara não vai ficar jogando num site ilegal, um cara que sabe que o site é legal. O Brasil tem muita gente que nem sabe ainda como é que isso funciona. Leva tempo. Mas eu acho que o mercado financeiro vai ter um papel importante aí. Não, é fundamental. O papel dos meios de pagamento é fundamental. Na regulamentação, se exige dos operadores que ele contrate um meio de pagamento que esteja certificado pelo Banco Central. Isso já é um caminho importante. Vou confidenciar para vocês que, pelo menos uma vez por semana, bate um cara de pau lá para falar com a gente na Yugo, querendo contratar a gente como provedor de serviço, operando no ilegal. Ainda, infelizmente, acontece. E aí, quando a procura existe, ela é grande, assim como não só com a Yugo lá, mas com os demais meios de pagamento que eu tenho contato, são todos amigos, e a gente tem trocado muita figurinha nesse sentido no combate ao ilegal. Por quê? A Anatel faz um trabalho sensacional de derrubar os sites, mas é um enxugar gelo constante e insano. Se a gente sufoca essa questão da transação financeira, a gente consegue sufocar um pouco mais, consegue impedir um pouco mais. A gente já bloqueou tantos e tantos casos lá, porque a portaria ela determina que se eu tenho uma denúncia, ou se eu tenho um caso lá que ele fez o cadastro todo como sendo uma concessionária, como sendo uma peixaria, como sendo qualquer outro KNAI, mas ele resolveu operar ali, e a gente tem todo um mecanismo de monitoramento, de fiscalização, e a gente captura, porque o mercado é muito peculiar, ele tem algum tipo de transação que é muito peculiar e que a gente entende isso. Quando a gente identifica isso, a gente faz toda a averiguação que a gente tem que fazer. O que a gente precisa fazer legalmente aí? Bloquear essas quantias, avisar para os órgãos competentes, para a SPA, para o COAF, para o SIGAP, para todo mundo, e essa quantia ela fica bloqueada ali até uma determinação do regulador. Você consegue fazer esse bloqueio? Isso a gente faz hoje já. Isso a gente, não só como a gente consegue, a gente faz, mas a gente também é obrigado a fazer. Então, eu tenho 3 fatores aí, que é capacidade, interesse nosso, compromisso nosso e responsabilidade de onde que eu estou dentro desse cenário. Então, o que infelizmente acontece? Ainda tem muita empresa que seja um gateway de pagamento, ou que seja uma instituição ali, de alguma forma, que ele consegue transacionar e que ele não tem essa responsabilidade ou ele não tem essa preocupação. Porque semana passada, eu tenho 5 milhões de transações por dia. Nenhuma operação, não é nenhuma, mas pouquíssimas operações do que a gente tem hoje legalizada vai ter esse volume de transação. E aí entrada, saída e o que for, e não importa qual que é a origem para eles. E quando bate lá para a gente, ou quando bate nessa meia dúzia, vamos dizer assim, de meios de pagamento sérios que existem no mercado, são reconhecidos como sério, ele não vai achar morada em nenhum desses. Ele vai bater aqui com a gente, vai bater lá com a Trio, vai bater com a Pay for Fun, vai bater com... São meus concorrentes, mas faço questão de falar o nome de cada um deles, porque são empresas sérias e que estão com a mesma bandeira levantada que a Yugo, de falar, não vai ser aceito, e tudo que a gente tiver aqui, que a gente entender que a gente vai apurar. Apurando, a gente vai bloquear esses valores e vai encaminhar para quem de direito.
Então, O Ricardo traz informações importantes aqui, sim. né? Que Muito. eu, pelo menos, começo a enxergar que já há um avanço nesse sentido, né? Acho que tem um outro fator que acho que ajuda, que também poderia ajudar muito, que com certeza ajudaria muito, é na publicidade, né? Na divulgação dos sites clandestinos. Porque se você começa a dificultar para o cara a transação financeira, se você começa a dificultar o cara com a fiscalização dos próprios sites e tal, que entram no ar, tudo bem, enxuga gelo, mas Vamos enxugar. vamos fazer, né? E se você impede a publicidade, você fecha o caminho, aí esquece. O problema é que aqui ainda também tem muita dificuldade. Eu recentemente tive a oportunidade de falar isso, e eles estão dedicados a isso, mas não é fácil. Mas eu tive a oportunidade de falar isso para o time da Meta, do Facebook, né, Instagram, para o Google, Kawaii. Enfim, eu tive a oportunidade de falar isso com esses caras. Eles estão olhando para isso, mas isso é muito importante, porque aqui é uma porta de entrada dessa galera meios também, fazer divulgação de sites que não deveriam estar no ar. Se tiver a oportunidade de ter gente assistindo, que seja influencer, que seja formador de opinião digital, etc., é muito importante ter isso em mente. Cara, a gente vê, não estou falando uma coisa, eu vejo, todo mundo está vendo, tem gente com muito apelo, com muito seguidor, com muito engajamento, que ainda faz propaganda para site clandestino. Ilegal, clandestino. Não dá para acreditar, a pessoa tem 3 milhões de seguidores, 1,5 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores e está lá, tem um site clandestino fazendo ou não uma propaganda, o cara não se cadastrou, o cara não está dentro da regulamentação e a pessoa está fazendo divulgação. Pô, não, sabe? Talvez até sem saber. Posso fazer um complemento Às nesse vezes até teu? sem saber. Até sem saber. Às vezes até então sem a gente saber. precisa chamar a atenção dessa questão de influencers e você que usa a sua rede social, que seja com 5 milhões, como disse o Elton, que sejam 100 mil, 200 mil, mas tem que estar atento, tem que estar ligado, porque senão você está entrando também no mercado clandestino e ilegal com a promoção, vamos dizer assim, que você está fazendo. Posso fazer um complemento Claro, que acho que claro. é super importante aí? Deixa eu fazer uma provocação, tá, Preto? Você sabe como identifica um site legalizado federal e um não? Não sei. Você não sabe e talvez a grande maioria da população não saiba. Não sabe. A URL, ele tem um domínio próprio agora para os licenciados federais, que é o .bet.br. Tudo que for diferente de bet.br, ele não tem a licença federal. E quem tem a licença federal é que pode usar o bet.br. Ótimo. Quando um operador foi lá e pagou os 30 milhões de outorga, ele tem direito a usar 3, o que é chamado internamente de slot. Ele tem direito a usar 3 marcas. Ou seja, pode usar operação A, operação B, operação C, e todas elas vão ter operação A.bet.br, operação B.bet.br, operação C.bet.br. Se eu tenho uma operação D.com, ela não está regulamentada, por quê? Porque não é esse o domínio que ele tem que usar. Então, essa é a primeira coisa. Não está legal, nenhuma, zero. Federal, relevante. licenciamento federal não, zero. Entendeu? Porque eu acho que É o código. esse é o primeiro passo de eu estar ali. Posso ser um influenciador que eu adoro, ele é bacana, e vem, joga aqui no ricardo.bet.io. ricardo.com.io. Mas, cara, peraí, Tem coisa errada tem aí. coisa errada aqui. Gosto muito de você, mas não está fechando essa conta. Estamos chamando a atenção, ótimo. Do tamanho, né, o canhão que a gente tem aqui de comunicação, eu começaria, cara, como eu identifico? Acho que esse é um primeiro passo que a gente pode começar a trilhar juntos. Um deles. E um último ponto aqui, falando da publicidade, acho que esse ponto é extremamente relevante, né, de identificar o bet.br. E às vezes tem umas pegadinhas ali, às vezes o cara põe bet com, né, um i no final bem tímido, camuflado para enganar, porque às vezes no olho não bate. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Segunda coisa, você que é influenciador, se você promove uma campanha de uma casa clandestina, ilegal, você também é responsável. Responsável criminal e civilmente. Então você pode sofrer uma sanção criminal e sofrer uma sanção civil. O que é? Se você faz uma campanha e acarreta uma perda para um apostador, o órgão regulador pode ir atrás de você de forma solidária. O que é solidário? Tanto a casa quanto vocês vão responder igualmente. Então, se o apostador teve um prejuízo de R$1 milhão, não precisa ir atrás da casa apenas, vai atrás do influenciador. E os dois... Ele tem responsabilidade. Responsabilidade é igual à casa de aposta. Isso está previsto em lei.
Isso não só para o ilegal, para o legal também, para as duas coisas. Tá? Publicidade no mercado legal, a mesma coisa. Se o influenciador faz a publicidade de uma forma inadequada, não seguindo as regras de que não pode promover ganho fácil, que você está promovendo que você vai apostar para investimento e outros fatores que não estão previstos ali, você pode ser responsabilizado. Então o influenciador tem papel não só muito crucial para promover as casas de apostas, mas também como apostador. Então ele tem uma responsabilidade gigantesca perante todas as pessoas do setor. E uma última coisa que eu gostaria de pontuar é que a dificuldade de derrubar os sites está justamente pelo fato do seguinte: antes da regulamentação, a gente teve um cenário em que, como as empresas estavam fora, tinha um problema jurídico de jurisdição. Então, por mais que tivesse problema, o tribunal aqui do Brasil não se julgava competente para julgar os casos. E quando você está na plataforma ilegal, que ela está lá fora, continua estando lá fora, tem o mesmo problema. Então é por isso que a maioria continua fora, né, dos ilegais, e tem esse problema. E aí, você apostador que estiver nos vendo aqui, se você aposta numa ilegal e perde o seu dinheiro, ou não consegue sacar o seu dinheiro na plataforma, desculpa, eu acho que a sua chance de recuperar esse dinheiro é quase nula, porque você não tem a proteção legal da regulação. A regulação te promove uma segurança de você saber onde a pessoa está, o CNPJ, os sócios, os representantes. Tem um judiciário para poder te ajudar a promover, processar o seu pedido. Então é esse recado importante que a gente precisa passar aqui. E mais do que isso, né? O dinheiro está protegido, né? Tá protegido. O dinheiro do apostador no mercado regulado brasileiro, todas essas 78, 79 empresas que hoje fazem parte do hall de empresas, né, do mercado regulado brasileiro, são empresas que, além de tudo, além de ter um depósito de garantidor, são empresas que têm uma obrigação com o dinheiro do apostador, o dinheiro que está, o dinheiro transacionado, não o dinheiro proprietário dela. Certo. Esse dinheiro ele tem que estar disponível para cobrir, então, para cobrir qualquer aposta, qualquer vitória. Então é a segurança de que o cara tem, de que não tem chance dele não ganhar um prêmio que ele ganhar, se ele acertar ali alguma coisa que ele vai sacar um prêmio grande, então ele não tem risco nenhum. Quando o cara está apostando, está fazendo isso num site que não está dentro do mercado regulado, ele não tem essa garantia. E não são todos os sites que, se você está apostando, até para fazer aqui um ponto, que não pagariam um prêmio só porque é clandestino. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele não tem as mesmas obrigações. Você vai ter sites lá .com, que esse cara está em outro país realmente, ele tem lá a sua fiscalização lá no país onde ele está, ou sua regra local e tal. Não é a regra brasileira. Ele não está dentro deste mercado. Então você tem níveis ali do tamanho do problema que o cara gera. O problema é que o cara não está nesse mercado. Bom, nós estamos aqui no segundo programa Debate Bet, junto com a Suprema Bet, recebendo hoje o Elton Lima, CEO da H2Bet, o Ricardo Destaoli, da Yugo, que é meio de pagamento, e o Dr. Guilherme Sadi, da Sadi e Morishita, advogados. Eu, no meu papel de jornalista, tem certas coisas que passam assim na conversa, eu fico com uma vontade de perguntar, e às vezes eu sei que a resposta não vai vir e tudo mais, mas eu vou colocar aqui para a gente, e não exatamente como uma pergunta, mas você que está assistindo, quando ouve esses caras falando a respeito de regulamentação, de clandestinidade, que claramente tem influencers divulgando casas que estão trabalhando de forma ilegal, sem absolutamente nenhuma fiscalização, eu até no primeiro programa eu perguntei, falei, mas essas casas são conhecidas? São de grande divulgação, de grande publicidade? Eu só vi uma sinalização assim. Sim, são. Dá uma vontade de falar o nome, né? Dá uma vontade de falar o nome. Não é uma pergunta, mas são casas que trabalham com forte publicidade também. São nomes conhecidos. E não querendo falar mesmo, assim, de verdade. A gente vê algumas marcas que são um pouco mais conhecidas no mercado mundial, que ainda não estão enquadradas dentro da lei brasileira e que volta e meia você vê alguma coisa sobre elas aqui, mas eu acho que não é o maior problema. Não é o maior problema. Eu não estou falando para fugir da pergunta, de jeito nenhum. Entendi. O grande problema aí, nós acabamos de falar, né?
80 empresas que estão dentro do mercado regulado e o governo falou que derrubou 13 mil sites. O número que eu tinha era 11 mil, já deve estar batendo 13 mil sites que o governo derrubou. Ou seja, nós estamos falando de uma pulverização e que por mais que você esteja falando de muita gente, não grande, muita gente pequena, mas o volume de muita gente pequena que encontrou nisso um mecanismo para dar pequenos golpes ou levar pequenas vantagens, ele é um volume muito grande. Isso é o que de fato atrapalha esse processo. Não é porque tem grandes empresas, porque as grandes empresas internacionais são empresas, e as brasileiras hoje em dia, mas as internacionais especialmente, são empresas muito antigas já, e muito grandes. São empresas muito grandes. Se eu não me engano, um dos maiores sites de aposta do mundo, que é britânico, se eu não me engano, a acionista desse site é a maior pagadora de imposto do Reino Unido. Tá? E ela é CEO do site hoje, eu não vou citar aqui o nome da operação, ou seja, são sites muito grandes, muito importantes no cenário mundial. Esses caras estão todos dentro do mercado regulado, tentando buscar informação. E os que não estão esperando a oportunidade. E que o Brasil gera um risco nesse pessoal que tem gente olhando para cá, querendo investir no país, querendo de repente comprar uma operação brasileira, ver se encontra alguma oportunidade de fazer um M&A dentro do país, e ainda não estão fazendo. E ainda estão olhando para isso e falando, cara, o que vai acontecer com o mercado brasileiro, né? E um mercado que tem tanta oportunidade, que o brasileiro, a cultura brasileira entranhada nessa coisa do jogo, né? O brasileiro adora isso, adora esporte e tal. Então, eu acho que a gente tinha que cada vez mais defender isso, né? A questão do Brasil gerar credibilidade no mercado. E só um dado importante também é do próprio Banco Central. A gente girou no primeiro trimestre de apostas uma média de 20 a 30 bi por mês. E a gente tem nos primeiros 3 meses. Tá? Então a gente está falando de quase 1 bi por dia de apostas no mercado regulado. Regulado, porque o Banco Central ele só vai tracionar o regulado. Que vai trazer essa apresentação. Sem contar o irregular. Mas olha aí, você está vendo? Eu levantei de novo essa questão aqui entre nós, porque é uma forma também, o Elton, o Ricardo, o Guilherme, de você chamar a atenção, e eu faço sim claramente esse papel, para que você tome cuidado com aquele nome que você está acostumado, com aquela chamada, aquela grande publicidade, e siga, por exemplo, alguns conselhos aqui do Ricardo para entender onde é que você encontra facilmente um site ilegal, uma casa ilegal, alguns dados que são importantes. Você, em determinado momento, você falou da questão, se eu não estou enganado, de cadastro, de registro, você olhou para o Guilherme e falou, poxa, às vezes é até mais difícil do que um cadastro de um banco, né? E o Guilherme, até eu senti na hora que queria comentar, falar alguma coisa a respeito disso, né, Guilherme? O cadastro feito é uma coisa tão burocrática quanto uma conta de investimento num banco? Acho que o Ricardo é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas é o que a gente fala de KYC, né? KYC é Know Your Customer, conhecendo o seu consumidor, né? O seu apostador ali. E para fazer um cadastro na plataforma, realmente você precisa de todos os fatores dos dados do apostador, reconhecimento facial, você tem que ter toda a segurança para conhecer aquela pessoa, aprovar aquele cadastro e aí tá dentro ali para poder estar suscetível a apostar. O critério, a exigência ela é bastante alta, é similar mesmo ao mercado financeiro, com reconhecimento facial, com apresentação de documento, com validação desse documento. Então, assim, tem empresas nesse mercado que são muito sérias, que estão provendo esse serviço para as operações, exatamente nesse intuito de evitar a entrada, porque até então, antes da regulamentação, antes dessa exigência, o principal ponto, né, tem um dado importante, que era evitar menor de idade e falecido. Eu nunca vi tanto falecido com tanta vontade de apostar, ou com tanto pós-vida, como quando o período que eu trabalhei com QIC. A gente trabalhava no mercado corporativo e trabalhava também no mercado QIC. É uma historinha engraçada, Sota. A gente fazia muita higienização de base para o mercado corporativo. De um ano para o outro, a gente tinha 0,2 de falecimento, 0,3 de falecimento, no máximo. Normal, falecimento normal da população. Quando a gente fazia higienização de cadastro de base de bets, era 4,5%, 5% de falecidos.
que se cadastraram. Absurdo. Esse falecido foi lá e se cadastrou na casa. Cara, ou é uma grande mesa branca, né, onde você tem ali um monte de espírito querendo se cadastrar, ou você tem um cemitério, ou você tem ali um viés de fraude muito grande. Então, também a regulamentação ela vem muito no sentido de reforçar e de evitar, né, de bloquear essa entrada de um indevido, ou principalmente também evitar a entrada de uma pessoa que porventura está usando seu CPF ou está usando seus dados para um propósito que não é o dele. Então, aumentou bastante, a fricção aumentou bastante, mas também para dar uma segurança maior para esse mercado, para esse ecossistema. O Elton, você tem uma longa história, né, no cenário de jogos do Brasil, foi presidente da Confederação Brasileira de Pôquer, né? E hoje está operando fortemente nesse mercado de iGaming. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Do ponto de vista do operador, no seu caso, o que você pode dizer para a gente? O que é já obrigatório seguir mesmo antes dessa licença definitiva? Isso faz parte da trajetória da gente, porque uma parte dos operadores brasileiros, não estou fazendo juízo de valor, acho que faz parte da maturidade mesmo do mercado, eles, a partir do momento que o mercado criou regras, eles se enquadraram nas regras para poder participar. A gente tinha, por ter uma história um pouco mais antiga e uma decisão interna no H2 que era só operar dentro do mercado de jogo, né, no mercado legal, a gente durante 15 anos operou só poker, né? E o poker era um jogo diferente desses jogos, era um jogo de habilidade, era um jogo em que os jogadores jogavam entre eles e que o operador ele ganha uma comissão desse jogo entre os próprios jogadores. É um jogo que ele não se enquadra como um jogo de azar, ele é um jogo de habilidade. E a gente sempre falou, né? A gente fala, cara, a gente não é um grupo de poker, a gente é um grupo de jogo, mas de jogo legal. E o único jogo legal naquele momento era poker. Então a gente ficou esperando pelo processo regulado. Só que a gente teve que antes isso facilitou a nossa vida neste momento, a gente teve que se preparar previamente. Então, a gente já tinha uma estrutura constituída, né, de compliance. Acho que o mercado, a gente tem contato com as pessoas do mercado, muita gente fala que talvez a gente tenha sido os que menos sofreram na virada de chave da regulamentação, porque já tinha um processo de compliance interno muito forte. Mas, se você parar para pensar, imagina um cara que decide fazer uma aposta num site, e que esse site não está dentro do mercado regulado brasileiro. É um site.com que ele decidiu jogar. E ele entra, digita o nome dele, as informações cadastrais, às vezes nem isso, e o site autoriza que ele faça um depósito. É uma operação muito simples. Com poucos cliques ele está dentro de um site para jogar. Quando esse mesmo cara decide jogar dentro de um site regulado brasileiro, esse cara vai passar pelo processo que eles estavam dizendo, que é um processo de prova de vida, que é um processo de reconhecimento facial, que é um processo que tem toda uma defesa em cima de combate à lavagem de dinheiro. Então você não pode ter CPF falso, você não pode... É uma outra dinâmica, você evita golpes, você evita transações que não deveriam estar acontecendo, mas é muito, muito mais trabalhoso. Isso dá muito mais trabalho, é por isso que quando a gente fala da fiscalização é tão importante, porque senão o operador que está dentro do mercado regulado, ele leva uma baita desvantagem, porque é muito mais difícil tá dentro desse operador. Mas também é uma baita, assim, na minha visão, uma coisa que eu tenho falado para outros operadores, assim, estar dentro do mercado regulado, defender o jogo responsável, não deixar sair uma mensagem errada para o público. Uma frase que eu costumo usar com os caras é assim, se não acredita na nossa bondade, acredita na nossa inteligência. Porque isso no longo prazo é um bom negócio. Sabe, porque eu acho que o operador brasileiro ele tem uma responsabilidade muito grande com a mensagem que ele vai passar. É compromisso nosso de gerar uma nova cultura, de falar sobre isso do jeito certo. E só um mercado que defende o jogo responsável, integridade esportiva, etc. Só um mercado que defende isso é capaz de ser sustentável. Então, no fim do dia, ele é lucrativo. Você fazer a coisa certa é lucrativo. Só que é longo prazo, não tem atalho. Né? Então, acho que essa é uma mensagem para o próprio operador brasileiro que vale a pena. Claro, claro. Ricardo, a regulamentação pode incentivar o surgimento de produtos financeiros específicos para esse setor? Num cenário B2B, eu acredito que sim. Num cenário B2C, eu acho que ainda tem uma longa jornada para andar. Eu acredito, Preto, que tem todo um caminho de educação financeira, de responsabilidade com a população brasileira. Por quê?
assim, por que eu falo no mercado B2B? Uma empresa como a Yugo, transacionando com diferentes plataformas, com diferentes operações, a gente consegue ter um cenário de grau de exposição desse apostador. O Elton, ele consegue ver o grau de exposição desse apostador na visão da operação dele. Um meio de pagamento vê das diferentes operações que ele opera. Então, já tem um estudo que, no geral, um apostador ele se cadastra ali em 3 ou 4 casas, no mínimo. Por quê? Tem aquela coisa do brasileiro falar, sempre que eu aposto no Grêmio aqui na H2, o Grêmio sempre ganha, quando eu tento apostar na outra, ele sempre perde, então eu vou continuar aqui, porque, né, aquela coisa da camisa da sorte, da posição do sofá, da superstição, do que for. Então, normalmente ele tem, em algumas casas, o cadastro dele, por critérios próprios do próprio apostador. Um apostador que está muito exposto a essa questão de que não tem essa educação financeira, que não está ali pelo entretenimento, ele começa a perder essa casa, ele desliga aqui, ele vai para outra, desliga aqui, ele vai para outra. Então, o Elton não viu que ele desligou e para onde que ele foi. Só que o meio de pagamento consegue identificar para onde ele foi. E produtos que a gente já tem discutido muito seriamente lá é para dar esse alerta exatamente para cada operador e falar, olha, ele está num grau de exposição tal, então pode ser que ele não seja tão interessante para essa casa, porque daqui a pouco vai acabar os fundos dele. E não é interessante, na visão do operador, eu ter um jogador que ele vai pegar um empréstimo hoje para gastar tudo hoje e no mês que vem ele não está lá de novo. O interessante é que ele tenha isso como entretenimento, que ele seja recorrente, que ele seja um cliente fidelizado nesse sentido. Então, num curto prazo, eu vejo muito mais produtos para dentro do mercado do que um produto diretamente para um B2C, para a população mesmo. Vocês estão vivendo essa experiência hoje no Brasil de regulamentação e tudo mais, certamente tem um conhecimento desse mercado internacional. Então eu faço uma pergunta e jogo para vocês três debaterem. O que é que o Brasil tem para aprender, para evoluir com mercados como o Reino Unido, por exemplo, a Espanha ou os Estados Unidos? Querem começar? Eu falei um pouco disso, né? Eu acho que essa é a questão da maturidade mesmo. Eu acho que e vai tomar tempo isso. Mas é o apostador brasileiro, ele entender que ele está passando por um produto de entretenimento para ele. Essa para mim é a parte mais... Você fala de tempo, Elton. Expectativa, você tem alguma de tempo de amadurecer isso no país? Não é difícil? É difícil falar. A gente não viveu isso, né? Não tem conhecimento sobre isso, mas a gente percebe que mercados que têm o jogo regulamentado há mais tempo são mercados que está amadurecido isso. Que você já vê muito menos casos de pessoas que perderam mais do que deveria, de famílias que estão reclamando que o cara acabou perdendo mais dinheiro, etc. Você já tem um controle maior de publicidade. Então a mensagem que se passa para a população já é a mensagem correta. Então o cara já sabe que ele está ali para se divertir. Eu acho que esse, para mim, assim, sem dúvida nenhuma, é o maior aprendizado que o brasileiro pode ter. E o Ricardo falou uma coisa no começo, e eu vou pegar um gancho agora, aproveitar a tua pergunta, que é assim, os jogos que o apostador, é legal para quem está assistindo, até para entender. Você tem uma gama enorme de jogos lá. Você pode tanto entrar e jogar aposta esportiva e escolher se você quer. É muito simples, você vai jogar Corinthians e Palmeiras, eu quero apostar no Palmeiras, eu quero apostar no Corinthians. É muito simples, você sabe quanto que você pode ganhar com essa aposta e você vai torcer, é super divertido, aquela coisa. E você tem outros jogos eletrônicos que estão ali dentro, você tem de tudo. Os caras falam muito do jogo do Tigrinho, né? Você tem vários jogos eletrônicos dentro do site que o cara também pode jogar. E estes jogos, eles têm um negócio que é a taxa de retenção desses jogos. O Ricardo estava dizendo isso, eu não sei se ficou claro para todo mundo. Os jogos, eles devolvem para os apostadores, como forma de prêmio, às vezes 97%, 98% daquilo que é apostado, 96%, depende do jogo. Pode aumentar esse valor, a lei permite, inclusive, mas os apostadores, do ponto de vista comercial, os operadores, do ponto de vista comercial, inclusive, preferem devolver mais premiação, porque isso gera um entretenimento mais interessante ali para o público. No fim do dia, o operador ele quer ter lucro. O apostador brasileiro ele não pode ter dúvida com relação a isso. O cara estava dizendo, fica uma cisma, que assim, a banca sempre vence. Mas eu vou ser muito honesto, eu acho legal que fique essa cisma.
O cara precisa saber que ele está indo para se divertir ali. E que no fim do dia, aquelas empresas estão ali para ganhar dinheiro, para lucrar. Claro. A questão é que de todo o volume apostado, grande parte desse volume, a maioria desse volume, ele é devolvido como forma de prêmio. Então vai ficar ali 4%, 5% desse volume apostado. Isso é legal, mas ao mesmo tempo gera a sensação nas pessoas de que, porra, dá pra ganhar com isso. Esse negócio, ó, as pessoas não podem se iludir. Você vai ganhar uma vez, porque você tem muita chance de ganhar, porque se eu estou dizendo que a taxa de retenção dos jogos é de 4, 5, 6%, você concorda que tem muita chance de quem está jogando ganhar alguma coisa? Então, o cara só precisa saber que no longo prazo, não é isso que vai acontecer. No longo prazo ele está se divertindo. Porque no longo prazo quem vai ganhar é o operador. Isso não faz eu falar, então eu não vou, eu adoro. Eu acabei de fazer uma viagem internacional que eu também fui para cassino, gosto de jogar no cassino. Mas eu não sei que o favorito a ganhar é o cassino e não eu. Mas eu adoro a emoção de medir. Eu não posso perder mais do que eu posso. Entra uma outra frase conhecida também, além daquela que disse o Ricardo, que a banca sempre ganha. É aquela do cara jogar e falar, eu vou quebrar a banca. Também. Eu quero quebrar quem a banca. nunca jogou e falou Essa é isso a pro mágica. amigo, é a mágica. Se diverte com isso, brinca com isso, fala, hoje eu vou ganhar de você. Tudo bem, mas entende que você não vai viver disso. Entende que você não tem que botar um dinheiro Isso é ponto, que vai né? te fazer. Óbvio. Eu acho que esse é o maior aprendizado. E é chato, pô, porque uma oportunidade dessa, da gente estar junto falando, num espaço como o teu, um nome tão importante para falar desse negócio, a gente queria estar falando de coisa muito mais legal. Claro. E nós já estamos juntos desde o início falando sobre, presta atenção, joga com responsabilidade, o jogo é diversão, não fica gastando um dinheiro que não pode. Por quê? Porque é importante fazer isso agora. Lógico. De um negócio que é super divertido, pô. Experimenta, quem nunca fez, experimenta torcer pro teu time, coloca lá R$20 num jogo Corinthians, e você vai ver a diferença. Sabe aquele jogo que tá te dando um soninho? Vai ver se você não vai se emocionar. É muito divertido, é muito legal. Agora, bota mais dinheiro do que você deveria ter colocado para você ver como dá dor de cabeça em você. Para você ver como vai te deixar tenso e que você não deveria estar fazendo isso. Eu acho legal, Então, é importante você falar com essa clareza. essa maturidade que as pessoas têm que ter. Então é um negócio muito divertido. É muito legal. E eu queria estar falando disso. Gente, vamos jogar. É muito legal, mas joga com responsabilidade. Não, eu tenho que ficar aqui perdendo tempo, ganhando tempo, porque nesse momento é o mais importante. De esclarecer. Dizendo, responsabilidade, turma. Vê lá, olha quanto que você vai apostar. É duro, mas eu acho que é a missão que nós temos nesse momento. Né? Eu acho, Guilherme, que a mesma pergunta que eu fiz para o Elton serve para você do aspecto da parte jurídica, né? De não exatamente uma comparação, mas de avanço do Brasil quando você olha para 3 países que eu citei, né? Espanha, Estados Unidos ou a Inglaterra, enfim. Só puxando um gancho do Elton, o mais legal para mim aqui é a tecla SAP, né? Que a gente está tentando passar pro espectador. Essa é a nossa intenção. Eu, como advogado, eu sempre procuro passar a mensagem na tecla SAP e vocês do setor da mesma forma. Então é muito bacana. E o mais interessante é quem está falando isso é a casa de aposta. Então, se vocês estão vindo de uma casa de aposta, todo esse cenário, alguém de dentro, né, tá passando essa mensagem. Então, acho que ninguém melhor que a casa de aposta para poder falar sobre isso e passar essa mensagem. Falando um pouco sobre aspectos de outros países, a gente faz vários estudos, né, de comparação ao Brasil. Eu acredito, assim, na minha visão, é como se fosse de volta para o futuro, né? Então, eu analisando Reino Unido, analisando Espanha, França e outros países com muito tempo de regulamentação, Reino Unido de 2005 a regulamentação, são 20 anos. E a gente acaba vendo ao longo do tempo o que foi acontecendo, né? E a nossa regulamentação foi inspirada no Reino Unido, uma parte dela, né? Então, é bom dizer. O que me passa a impressão é que, com base nessas mudanças em 6 meses que a gente já está tentando fazer, a tendência é que haja cada vez mais concentração de casas de apostas, na minha visão, porque você aumenta o imposto, você tira casas que são um pouco menores, não vão ter condição de ficar. Se diminui publicidade, o alcance para conseguir mais apostas diminui.
Daqui a pouco o governo vai lá e fala, ó, acabou, não tem mais licença para aplicar, fechou o mercado, é só isso. Como outros setores acabam tendo um número limitado de licenças. E aí vai ter uma concentração de operações entre empresas, uma para comprar outra, e vai se diminuindo e concentrando. Acho que esse é um primeiro ponto. Segunda coisa porque aí você facilita também a fiscalização. Né? Então, se você menos empresas, menos pessoas, você facilita a fiscalização, tirando a parte do ilegal, que vai ser uma constante busca e até tendo uma maturidade de mercado para diminuir aí essas transações com conscientização do público. Segundo ponto é publicidade. Hoje a gente tem um projeto de lei em andamento que está muito avançando de restrição de publicidade. Pela internet, pelas televisões, por tudo quanto é espaço. É o PL 2284, se não me engano, de 22, que foi até já aprovado ali no Senado, mas está para voltar para a Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei ele limita horário de publicidade, quem pode fazer publicidade, como. Então ele está trazendo várias restrições para esse tipo de publicidade. E aí é uma discussão enorme, né, se é bom ou ruim. É óbvio que isso se traz para a ilegalidade, você contribui para as televisões hoje, a gente sabe que depende, os times de futebol dependem enormemente, as próprias casas de apostas contam com a publicidade para passar a mensagem de jogo responsável, de conscientização, também para poder alavancar suas operações, isso não se nega. Mas tem casos de fora do país que a gente viu, por exemplo, na Itália, teve um decreto Dignità que chama. Eles fizeram esse movimento, na hora que eles foram fazer análise sobre esse aspecto, eles viram que a maior parte acabou se esquivando para ir para o ilegal. Né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado no momento de fazer para poder ter esses dados, para ter uma pesquisa de campo, para poder analisar e ver o que é bom e o que é ruim e para poder seguir adiante. E o terceiro ponto é a respeito de limitação de apostas. O Reino Unido recentemente limitou o valor de apostas, por exemplo. Então ele fala lá que o usuário de 18 anos a 24 pode apostar, acho que 2 libras, e acima de 25 anos, 5 libras por aposta. Isso depois de quase 18 anos. Né? E aí você fala, pô, será que isso vai acontecer com o Brasil também? Que efeito tem? Que efeito que pode ter isso no futuro? Então a gente vai acompanhando essas tendências dos mercados e avaliando o que pode acontecer de volta para o futuro, pensando aqui no Brasil, de tendência de que está ocorrendo. Mas eu acho que a gente está caminhando muito rápido sem ter base concreta de análise em um mercado tão recente que o Brasil vive. Bacana. Bom, mas estamos trazendo aqui uma série de informações do segmento e isso é fundamental. Para encaminhar aqui para o final o nosso segundo programa, a pergunta é a seguinte: falamos de casas ilegais, falamos dos operadores, falamos um pouco de quem joga, meio de pagamento, com o Ricardo, e faltou só o governo. Quem fiscaliza o fiscalizador? Né? Como que é feito esse trabalho? Como garantir que o governo também esteja cumprindo a sua parte? Vou começar de novo, vocês me permitem. Eu vou tentar dividir assim, em etapas aqui, um pouco sobre isso. Falar e pensar, né? Eu não estava pronto para essa pergunta, falar e pensar e falar com cuidado, né? Sobre esse tema, que é um tema muito complexo. A primeira parte eu acho que foi surpreendente o tanto que a regulamentação foi bem feita. Falamos disso, isso é consenso no mercado. Foi inesperado. As pessoas achavam que iam vir atrocidades assim, que a gente ia pegar... Porque tem chance de você conseguir aprender com situações que aconteceram em outros lugares e tem chance de você tentar inovar e fazer uma grande bobagem. Eu acho que o Brasil conseguiu pegar muito do que teve. Óbvio que teve coisas que o mercado não gostou, ou que podia ser melhor, enfim. Mas no geral, né? Foi acima da expectativa de todo mundo. O segundo bloco do que eu vou falar aqui é que quando a gente fala sobre governo, eu acho que nós não estamos falando exatamente só sobre o governo, estamos falando sobre o Estado brasileiro. Né? Você tem um debate sobre o órgão fiscalizador, você tem um debate sobre o governo, você tem um debate que acontece no Congresso Nacional. Então você tem muitas nuances.
E nós estamos enfrentando um momento em que as necessidades que o país enfrenta e as necessidades, inclusive políticas, que o país enfrenta, elas acabam recaindo em alguns lugares. O exemplo foi essa discussão nova, essa discussão sobre o novo tributo. Então, na discussão do IOF, por um lado, você tem um enfrentamento, uma luta com relação ao gasto público, uma necessidade de ter controle disso. Por outro lado, você tem o governo tentando buscar mais fonte de receita e aumentando a taxação em alguns setores, etc. E começa essa discussão política. Nessa hora, quando você tem um mercado que passou 6 anos sendo atacado, demorou para se regulamentar, é quase que vai sobrar para quem nessa hora? Onde é que você vai levantar um recurso a mais que você esperava ter? Como é que você responde a essa demanda política que está colocada? E aí as operações de aposta, esse mercado está sendo, de alguma maneira, na nossa visão, né, atacado, inclusive de forma publicitária e tal. Eu acho que é um desafio que nós temos aqui pela frente, sabe? Então, eu olho para esse cenário político, acho que nós temos que cumprir um papel, temos que conversar cada vez mais, temos que explicar cada vez mais. Tem um monte de gente que, de fato, nem sabe daquilo que nós estamos defendendo, tem gente que não entende. É muito normal quando você vê a pessoa virar e falar, poxa, eu vi uma pessoa fazendo propaganda e chamando as pessoas para jogar e dizendo que vem fazer aqui uma segunda renda, exemplo. Ele não viu isso numa empresa regulada. E automaticamente a pessoa que vê isso e não concorda, ela fala, tá vendo como é ruim bet? Não, não é ruim bet, é ruim o mercado ilegal. Ilegal. Entende? Então, A propaganda errada, o influencer errado. exatamente. Então é difícil pra gente, assim, a pergunta ela é contundente e ao mesmo tempo ela é genérica, que é quem fiscaliza o fiscalizador, né? É bem difícil, porque nós estamos falando de muita coisa, né? Nós estamos falando de um Isso vai ambiente muito depender complexo. também, dentro de tudo que eu entendi aqui nesse segundo programa, exatamente da paciência e de olhar e ver o andamento do dia a dia, não é? A regulamentação é uma coisa recente, o jogo não, mas a regulamentação é uma novidade no Brasil. Não é isso? E manter um ambiente de confiança em qualquer mercado. Não estou falando só da gente, não, mas em qualquer mercado você ter um clima de confiança no país, ele é importante. Claro. Né? Não faz sentido você ter um bloco de empresários, de empreendedores e de gente que estava disposta a investir num segmento sobre determinadas regras e em pouco tempo você começa a mexer nessas regras. Você cria uma instabilidade, uma falta de confiança no mercado que impede que venham novos investimentos, impede que aumente a receita, impede tudo aquilo que, na verdade, é a vontade de todo mundo, né? Então, enfim, acho que é isso. Pois não, Ricardo. Queria complementar aí nessa linha que ele comentou. Primeira coisa que eu, né, na minha opinião, é essa questão de esse nós e eles. Essa questão de ter um pouco mais de unidade, porque tudo é uma máquina só. São partes da mesma engrenagem. Quando a gente tem essa visão de o regulador ele está aí também para fiscalizar, mas ele também está para auxiliar que esse mercado dê certo. Certo. E aí quando a gente tem... Porque o governo, como o Elton comentou, são diferentes camadas, né? E cada um puxa ali para o seu interesse. Um é arrecadação, o outro é regulação, o outro é opinião pública, o outro é eleição, enfim, tudo isso faz parte de uma máquina chamada governo. Quando a gente isola o mercado, a indústria de bet, nessa posição de agora o regulador ele é o opressor daqui, não é, tá? A abertura que a gente tem, eu falo por mim, não pelo mercado inteiro, mas falo por mim. A abertura que a SPA dá, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, de ir discutir e sempre muito aberta para colaborações, o que for, eu acho que é fantástica e também o resultado da regulamentação ter sido tão bacana é porque o governo ou a secretaria não quis fazer sozinho. Ela chamou representantes de cada um desses pedaços da indústria para construir isso junto. Então isso foi um golaço. Houve diálogo. Houve diálogo e existe o diálogo ainda nessa camada. Só que o que eu percebo tem uma necessidade, uma falta de pautas positivas. A gente levantou algumas, a gente pincelou algumas. O quanto se arrecadou de impostos? O quanto se gera de emprego? E a gente já ouviu do governo ventilar falar, mas vamos tributar bet porque não gera emprego, ele só
entre aspas, toma dinheiro da população. Não, peraí. Qual que é o contraponto disso? Não, a gente já gerou isso de impostos, e empregos diretos e indiretos tem uma parcela importante aí, que talvez mais do que algumas outras indústrias tradicionais do que a gente tem dentro da economia. Então, nesse cenário eu sei que parece muito utópico, mas ter uma unidade um pouco melhor entre governo, entre o sistema, a indústria como um todo, governo, operadores, provedores, enfim, para que o que foi feito como exemplo da SPA, isso tenha um pouco mais de diálogo e fique um pouco mais claro para que todos saibam o que estão falando. Quando a gente ouve de fontes oficiais que a indústria não gera empregos, me assusta, falou, mas como é? Só uma provocação, não estava na pauta também. Mas quantos funcionários vocês têm lá hoje na cascata? Assim? Vamos pegar a Suprema. A Suprema, cara, tem uma boa centena de profissionais lá que geram emprego também, né? Diretamente, né? São centenas. Hoje só no escritório são 300 e tantas pessoas. A gente tem hoje, acho que diretos e indiretos, mais de 800 mil funcionários, porque a gente tem os ambientes físicos também, né? De clubes de pôquer, bares, restaurantes e tal. Mas só no escritório que lida com operação digital, hoje passa de 300 funcionários. São muitas famílias embaixo desse guarda-chuva, não é? É isso. Quer acrescentar alguma coisa, Guilherme? Acho que só finalizando, concordando com que a SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, ela tem muito diálogo com o mercado, de fato, e ela procura ajudar até a esclarecer pontos que a própria, às vezes, regulamentação não trouxe, e aí tem essa consulta, esse debate, e é muito legal, porque você já faz com a orientação para não violar qualquer tipo de situação. Então, é um trabalho a 4 mãos ali que dá para ser feita. E quando você perguntou, voltando para a sua pergunta, quem fiscaliza, né? O Ministério da Fazenda é o responsável pela regulação. E ele é o responsável pela fiscalização do setor. Quando a gente fala de esquema de manipulação de apostas, de resultados esportivos, a gente vai para o Ministério do Esporte. Certo. Então, a pasta do Ministério do Esporte que faz toda a investigação, fiscalização e investigação de manipulação de resultado esportivo. Tá? E óbvio que eles trabalham em conjunto ali para poder apurar tudo o que acontece. Então, manipulação de resultados esportivos são esses que a gente acompanha na mídia, né, que vira e mexe acontece e é apurado. Então, esse é o cenário que a gente possui hoje. Às vezes, uma pergunta mais delicada traz ainda mais esclarecimentos e boas respostas. É isso. E o Elton ainda tem a mais pesada para você, que eu deixei por último. A mais difícil eu guardei para você, para encerrar o programa. Mas eu quero dizer aqui, olha, Debate Bet com a Suprema Bet, recebendo hoje, vou mostrar aqui os nossos convidados, o Ricardo Destaoli, da Iugo, o Dr. Guilherme Sadi, da Sadi e Morishita Advogados, e aqui do meu lado o Elton Lima, CEO da H2Bet. Antes da última pergunta para você. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Evidentemente eu deixei de perguntar muito mais do que perguntei, mas algo que vocês vieram preparado para trazer e acrescentar para o público que está acompanhando, ou satisfeito com tudo que foi debatido? Começando com você, Ricardo. Não, acho que foi super alto nível. Legal. Foi muito bacana, muito bacana. Boa. Uma resenha necessária, com uma série de dúvidas que eu acredito que o espectador do outro lado da tela está ali. Com mais conhecimento. Pelo menos fazendo um check ali de falar, cara, isso eu não sabia, isso eu não sabia, isso eu não sabia. Então, eu acho que esse foi muito intuito. E, de novo, né? É um papo entre amigos, isso é sempre muito legal. Legal. Muito bacana. Guilherme. Do meu lado também, acho que Também. conseguimos pincelar todos os pontos importantes. Sobrou para mim. Então é agora. Houve um determinado momento do bate-papo que você disse o seguinte: olha, a gente fala de coisas aí difíceis, complicadas, eu queria estar aqui falando do lado bom, da alegria e tudo mais. Então eu deixo para sua mensagem esse lado bom, a alegria que faltou a gente discutir aqui, Elton. Por favor. Eu até ajeitei na cadeira. A boa notícia pro final. Estava aqui para te dar suporte. Estava aqui para te dar suporte. Feliz, cara. Mas desde que não veio me falar de Palmeiras, Flamengo. Falando só de coisa difícil, eu falei, que tem mais difícil do que nós falamos que vem. Não, primeiro vou agradecer também, igual meus colegas agradecendo, porque ter a oportunidade de, não só o espaço,
que vocês estão dando aqui pra gente, de poder falar disso, esclarecer um monte de coisa, mas tá perto de você. Eu acho que é um... Prazer todo meu. A gente... Todo mundo gosta muito de esporte, ou viveu, né, esporte, jornalismo, e te acompanhou. Tem muito respeito e é muito legal estar próximo. Obrigado. Quem tá vendo do celular, ou do computador, ou da TV, não imagina como é legal ouvir tua voz. A gente brincou disso aqui, ouvir tua voz. Na hora que você entrou na sala do café e falou, como é que vocês estão? A gente falou, boa tarde. Boa tarde. A gente falou, 20 anos atrás. Então Lá não tem microfone. Então, primeiro agradecer e dizer que é muito especial Obrigado, mesmo muito estar obrigado. contigo aqui. A gente falou de muita coisa difícil, e porque é importante falar de coisa difícil mesmo sobre esse mercado agora e esclarecer, porque eu acho que se não partir da gente os temas difíceis, a gente vai deixar com que outras pessoas falem, e as pessoas têm falado errado. A gente tem visto gente importante, gente esclarecida, gente que deveria estar passando a mensagem certa, falando coisas erradas, né? Em todos os aspectos, tanto com relação à credibilidade do mercado, quanto a valores. A gente vê muita coisa. Então, por isso que esse espaço é fundamental e a gente gasta tempo, investe tempo falando de temas difíceis, mas também é um negócio muito legal, é um mercado muito legal, é muito divertido, né? Só que você tem que fazer isso bem feito. Eu nunca vou deixar de falar isso, porque para mim é super importante. Eu tenho minha família lá em casa, e se eu não falar sobre isso, alguém em casa vai me cobrar e falar, você não... Cara, nós estamos querendo fazer uma coisa muito legal, sabe? É diferente, você poder assistir uma partida do teu time, que já é uma emoção do caramba, você poder torcer pro teu time, mas se você faz ali uma aposta e faz dentro do teu limite financeiro, mas faz uma apostinha, você vai ver o tanto que é divertido torcer. Acrescenta a emoção. Né? E às vezes, você que gosta de esporte, experimenta apostar numa final de NBA que você tava ali, sabe? Vai, faz uma apostinha, de novo, sempre dentro do teu limite, com responsabilidade. Cara, vira outro esporte, sabe? É um negócio muito legal mesmo. E é uma indústria super importante no mundo todo, poxa. A gente estava até pouco tempo atrás, se você pega os países da ONU, tirando os países islâmicos, você tinha ali Finlândia, que é até inacreditável que a Finlândia não tem nenhuma regulamentação, Brasil e Cuba. Não é possível que a gente estava certo. Não é possível que o jogo não regulamentado, o jogo na zona cinzenta era o melhor para o país. Claro, Não vamos retroceder, sabe? É um mercado super importante, é um mercado que tem tudo para avançar nos próximos meses, porque nós estamos falando de um mercado digital, mas o Brasil está discutindo a regulamentação, a legalização do jogo, também físico. Em Brasília, inclusive, né? Eu não sei se todo mundo aqui já teve a experiência, e quem está assistindo teve a experiência de frequentar espaços que tem cassinos, etc. Eu tive há poucas semanas agora em Vegas, tirei alguns dias para ir lá. É incrível, porque você tem os melhores restaurantes do mundo estão dentro daqueles cassinos, e são 3, 4, 5 restaurantes por empreendimento. Na estrutura. Você tem os maiores espaços de shows e espaços corporativos de evento dentro daqueles cassinos, e são vários. Ao mesmo tempo que você está tendo um campeonato mundial de pôquer agora, igual estava tendo, e você tem 10, 15 mil pessoas dentro do mesmo salão, no salão do lado você tem um evento da indústria do varejo norte-americano, do outro salão de outro cassino você tem um torneio de bilhar dentro de um... Ou seja, tudo que tem de melhor da indústria do entretenimento vai para dentro daquele espaço. Por quê? Porque a indústria do jogo permite que essa estrutura toda seja constituída, ou seja, ela traz muito benefício. Ela traz emprego, ela traz divisa, ela traz oportunidade, ela traz receita para o país, ela traz gente de fora para visitar o país, ou seja, não tem como a gente estar falando que isso é ruim. Isso só é ruim se você fizer mal feito, se você fizer do jeito que a gente passou uma hora falando, se você fizer errado, se você gastar mais do que devia, se você não entender que você está ali para se divertir, mas você está falando de algo que é ruim. Fora isso, é do caralho, desculpa. Imagina, fica à vontade. Terminar falando palavrão, mas tem algumas palavras que o sinônimo às vezes não ajuda. Esse é o impacto. Tirando isso, é do caralho. Então eu acho que a gente vai chegar a hora que nós vamos ter a oportunidade de só falar coisas legais sobre essa indústria. Por enquanto nós ainda temos uma missão de ficar explicando para as pessoas do que se trata, passar a mensagem correta. E esse espaço aqui é mais um dos espaços tão importantes para a gente. Obrigado. Espaço de vocês. Obrigado. Guilherme, Ricardo, voltando
Estão sempre convidados para isso, trazer esclarecimentos e bater esse papo com a gente. E a gente terminou com notícia boa, né? Foi completo o programa? Foi completo. Terminou bem. Foi muito bacana. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês por acompanharem mais uma edição do Debate Bet junto com a Suprema Bet. E fiquem ligados no terceiro programa. Valeu, turma. Até a próxima. Tchau.